você está preparado para esse assunto de hoje. Até muito pouco tempo atrás eu não estava, mas é um assunto cada vez mais necessário. Está começando um Não Almoce Sozinho e hoje vamos falar sobre saúde mental, sobre os transtornos aí como a depressão, a ansiedade, TDAH e o quanto isso impacta na nossa vida, no dia a dia e na vida de um empreendedor. E para falar sobre esse assunto tão polêmico, tão sério e principalmente tão necessário, não podia ter outra pessoa do meu lado além de Davi Sender. Na minha opinião, o melhor psiquiatra desse país e, assim, além disso, uma figura incrível, incrível. Tenho um prazer muito grande de poder te chamar de meu amigo. A gente se conheceu, acho que num evento, acho que de cerveja artesanal com um carrinho de gelato. Experimentou, já conheci o Leandro e depois disso fomos vendo muitas afinidades. Esse é um cara que eu acho bastante criativo, muito empreendedor. A forma como você passa os seus conteúdos é fantástico. Sou realmente um grande fã e é um prazer te receber aqui no Não Almoce Sozinho. Obrigado, cara, sério, de coração. Pois é, eu tenho um carinho enorme, eu lembro perfeitamente, assim, eu tinha ficado muito impressionado, porque eu sou do Rio e lá eu sempre gostei de sorvetes, né? Então a gente ia muito no Itália, né? Você conhece lá do Rio, tem sorvete Itália e tal. E aí quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu comi um gelato, né? Em Juiz de Fora, porque eu tinha comido na Itália, né? E aí, tipo, aquela coisa, aquelas lojas assim maravilhosas. E aí eu fiquei chocado, porque eu falei, Leandro, caramba, tipo, aqui tem gelato de verdade. E aí marcou. E você sempre me marcou, na verdade, né? Você sempre estava presente. Eu via você também lá no shopping, de vez em quando. E aí, quando você abriu aqui, foi uma festa. Você abriu a Sublime aqui em São Mateus. Não preciso ir para o shopping, né, para vir. Então, foi mais uma felicidade. Você sempre inovando, né? Eu acho que é um dos desafios do empreendedor é não parar, né? O tempo inteiro a gente tem que estar buscando aí alternativas, porque o mercado muda, o consumidor vai mudando, né? E uma mudança que a gente teve radical foi a pandemia, que mudou muito nossos hábitos, nossa forma de pensar. E a pandemia trouxe para mim, com loja fechada e sem muito o que fazer, aguardando ali os pedidos de delivery, naquela ansiedade toda, uma busca muito pelo autoconhecimento, que tem me ajudado bastante. Mas a pandemia trouxe também, no pós-pandemia, uma certa celebração. Apesar de tudo que a gente passou, eu quis fazer um evento aqui com um novo cardápio, né, por esse novo momento, e a gente teve aí a Saladinha Sublime, que você foi um dos meus convidados, esteve aqui conosco nesse momento de celebração, e me falou tanto da salada que ela entrou para o cardápio. Eu servia só em alguns eventos. E é uma salada com tomate seco, com mix de folhas e principalmente coroada com gelato de mussarela, de búfala e pomodoro. Sensacional. E a gente criou a versão mini, porque quando você veio comer logo depois, ela estava num prato, falou, não é a mesma coisa, não é a mesma... E aí, por culpa sua, a salada Sublime, mini salada Sublime, entrou no cardápio aí, nós vamos saborear hoje. Vou te falar que eu fiquei apaixonado quando eu comi aqui. Brigadaço. Olha que lindo, gente. Deixa eu ajudar aqui. A próxima vez eu quero aquelas taças assim. Porque realmente eu não esqueço, eu lembro, a mesa que eu estava sentado, Camila Vila estava sentada na mesma mesa que a gente. Um grande abraço. Vou aproveitar, estamos no mês aí das mulheres e a Camila é uma dessas mulheres aqui, carioca também, mas Juiz Forana aí de coração, que eu admiro demais. Um beijão para a Camila aí, uma das grandes mulheres, um beijo para todas as mulheres nesse mês de março aí. Ela é uma querida, assim, eu conheci ela também aqui em Juiz de Fora. Tive a honra de conhecer. O Leandro também já conhecia, né? Sim, a Camila. Que depois eu soube era dentista também. A Camila e também três dentistas. A Marina, a Tamires. Ponto, né? Marina também? A Marina também, a Marina não, perdão. Eu trabalho com ela, meu Deus do céu. Aline, isso, que não pode aparecer eu esquecendo o nome dela na câmera. Mas sim, ela também é dentista. As três são. Eu não sabia. A Aline eu não sabia.
Pra mim já sim. Trabalham com sorriso de outra forma, né? Sim. Vamos acompanhar a saladinha com kombucha ou kombucha. Você escolheu aí o nosso sabor aí. Hoje vamos estar de tangerina. Lembrando aí, mandando um abraço para a turma aí da kombucha bacana aí. Nossa, eles mudaram o layout, né? Ficou mais sério. Sim, mais sério né? O outro era bacana, ficou mais elegante. Davi, cheguei até você em 2019, vou contar um fato que me aconteceu. Eu fazendo muitos eventos, muitas pessoas ainda não associando o Sublime como restaurante, algumas me pediram para fazer eventos pontuais dentro de casa e aquilo me abriu um nicho de mercado e de repente o Sublime virou buffet. E eu estava me vendo fazendo buffets, pequenas recepções na casa de alguns clientes bem queridos, bem próximos aí, e depois também eventos para 100, 150 pessoas, e terminando o evento na madrugada, voltando aqui para acompanhar o almoço, na madrugada do sábado, almoço de domingo eu estava aqui. 2019 é um período que o buffet realmente deu uma deslanchada e eu estava trabalhando muito. E chegou um dia que eu me lembro, terminei um evento infantil, muito bacana, e voltando com um funcionário, cochilei no carro e ele me acordou na hora. Viemos aqui, desmontamos, né? Deixamos o que precisava aqui na loja, voltei para casa, tomei um banho, dormi umas 2 horas e tinha um outro evento para montar no dia seguinte, que era lá no Bosque. Montei o evento, não precisava que eu ficasse, eu fui para casa e simplesmente apaguei. Apaguei, só fui acordar no outro dia, de cansaço mesmo, e fiquei um bom tempo sem conseguir vir à loja, sem falar com ninguém, sem querer falar com ninguém. E aí, por insistência da Yolanda, ela marcou um horário com a Neila Kessler, que é uma grande amiga sua também, uma pessoa que eu admiro demais. E numa das nossas primeiras conversas, ela me falou: eu suspeito que você esteja com depressão. Essa mulher é louca. A minha primeira sensação, realmente, eu estava diante de uma... porque para mim, a depressão era realmente aquele cara que estava deitado na cama, prostrado, sem eu ver a beleza, né, nas árvores, nas flores, no cotidiano. Mas vivi alguns momentos, eu sempre fui um leitor voraz e não conseguia ler, não conseguia continuar, cheio de ideias, não conseguia implementar, cansado de fato, ao mesmo tempo que tentava. Eu sentia em mim uma força, uma necessidade de continuar, mas alguma coisa que me segurava. E ela me falou: acho que de fato é isso, e me encaminhou para você. E eu tive o grande privilégio aí de cair nas suas mãos e, de fato, descobri que eu estava apresentando um quadro depressivo. E é um negócio comum. Primeiro, as pessoas têm um estereótipo, né, meio conturbado aí do que é a depressão, de fato. E como é que as pessoas chegam até você, da maneira como eu cheguei, assim, sem imaginar que isso pudesse estar acontecendo comigo, também muitas pessoas chegam nesse... A maioria. O problema é que você veio da Neila, que não erra diagnóstico, né? Ela é terrível. A Neila já manda para mim tal diagnóstico. Eu falei, depois de passar da raiva com a Neila, que foi assim, ela é louca, veio outra raiva. Ela é ousada. Por que eu não conhecia essa mulher antes? Ela é impressionante. Um beijão, Neila. Ela é meu amor também. Ela foi madrinha do meu casamento, mas minha madrinha de vida, assim, a gente se conheceu em Juiz de Fora também. E ela mudou muita coisa na minha percepção do que seria um tratamento psicológico, né? E eu falei, ela é terrível, porque ela fala para mim não só o diagnóstico, ela fala assim: esse paciente vai precisar de tal remédio. Eu falei, Nívia, psicólogo não faz diagnóstico, não pode fazer diagnóstico, muito menos falar qual é o remédio, mas ela acerta. Ela acerta, assim, não pode, mas depois... Então, assim, é a minha maior referência, assim. Então, Maura, a depressão, a mídia não é nem um pouco... ela não é nem um pouco generosa com a psiquiatria e nem com os transtornos psiquiátricos, né? As pessoas, o que acontece? Existem várias condições relacionadas a isso. Porque
Antigamente, né, a depressão, não, quer dizer, não tão antigamente, né, tem poucos anos atrás, inclusive, depressão sempre foi algo muito constrangedor para as pessoas, né? Porque como é que você pode parar, especialmente se você está em algum lugar privilegiado? Tipo, tem sempre alguém numa situação pior, menos favorável que você fala, poxa, tenho tudo isso aqui, eu tenho, sei lá, tenho saúde, né? Tenho uma família, tenho recurso. Aquela pessoa tem muito menos que eu, ela está conseguindo fazer, eu não. Então, acho que essa é uma das coisas mais intensas e os maiores segredos que uma pessoa em depressão sente. Porque como é que ela vai falar isso e não achar que ela é ingrata, por exemplo? Então, o tipo de visão que as pessoas têm, na verdade, de todos os transtornos psiquiátricos, sempre foi o extremo deles. Então, o TDAH era só a criança que era o diabo na escola. O paciente ansioso era só o que tinha transtorno do pânico ou que era surdamente tenso. E a depressão é a mesma coisa, porque não tem bolinhas vermelhas no corpo para mostrar. E o problema é que não só a pessoa de fora não consegue ver, como na maior parte das vezes a pessoa que está dentro também não. Isso porque, assim, a gente está acostumado ao nosso humor variar, ele é uma função, né? Uma função cerebral, no caso mental. E acho que talvez aquilo faça parte, né? Sim, porque a variação faz, né? A variação faz parte. A diferença é que isso... Eu até estava conversando sobre isso ontem com um paciente. Peraí, gente, esse meu gelado derreter, entendeu? Porque isso aqui tá bom demais. Um segundo, câmera, mentira. Quando a gente foi fazer o primeiro piloto, né, do Não Almoço Sozinho, ficou aquela, poxa, mas um formato totalmente diferente, vamos falar, se o convidado para de falar e você está mastigando, mas a ideia é essa mesmo, é um bate-papo, né, bem, formar um horário de almoço, e melhor do que não almoçar sozinho é almoçar bem acompanhado, né? Então, quando a gente pode estar lá almoçando e batendo um papo e aprendendo, é muito gratificante isso. Então, e a almoção daqui... Sinta-se à vontade. A almoção daqui, melhor ainda, porque... Nunca dá ponto sem nó, né? Maravilhoso. A gente estava falando sobre a questão da depressão, de como as pessoas chegam. No final, assim, acho que qualquer condição de saúde, né, é um degradê, não existe a coisa assim, ou tem ou não tem saúde, né? Eu achei muito interessante, a catapora mostra ali que você está com catapora, você tem, é evidente. A depressão, primeiro porque a gente tem conceitos meio controversos de que seja de fato, né? Sim. E segundo, por esse estereótipo de você não querer se encaixar naquele quadro que você imagina que... Pois é, existem várias coisas que você falou, por exemplo, da gente não ver. É porque eu vou esquecer o assunto que você me conhece. Mas a mesma coisa acontece na parte do trabalho, principalmente quem... eu ia falar só quem é CLT, mas não é, né? Empreendedor faz isso. A gente vê a pessoa quando ela falta o trabalho. O absenteísmo, ele é claro, né? A marca está ali, a cadeira está vazia. O presenteísmo, que é a pessoa está lá de corpo presente, não é visível e gera pelo menos 4 vezes mais prejuízo, porque é muito mais comum. Então, qualquer coisa assim... Deixa eu ver se eu captei. A pessoa, quando falta o absenteísmo, ela pode estar, né, em algum momento, dando um sinal disso. E existe a outra, eu acho que eu me enquadro um pouquinho, até quando eu fui CLT, por vezes não queria ir, por vezes não estava disposto a ir, mas não sei, por valores, por ética, pelos meus compromissos eu ia, e tinha um presenteísmo ali, mas eu não devia estar. Isso é o corpo presente, basicamente, né? Quem nunca passou por uma situação, né, de corpo presente? Acontece que, quando a gente estava colocando sobre a questão do estereótipo, nos transtornos mentais, Mauro, as pessoas, elas geralmente procuram quando elas não conseguem mais esconder, quando os recursos cognitivos, sociais, familiares acabam. Porque eles acabam. E por isso eu sempre achei que alguns transtornos, quando eles são agudos, por exemplo, às vezes eu acho que
o prejuízo de uma depressão grave pode ser menor do que o prejuízo de uma leve a moderada, porque geralmente quando a depressão, se ela avançar muito rápido, é visível a pessoa ter uma quebra, uma ruptura. Como toda depressão, ninguém assiste essa coisa da pessoa depressiva, né? Isso é leiguice, assim. Geralmente a pessoa pode ser melancólica, pode ter distímica, né? Mas essa coisa de pessoa depressiva não há, né? A depressão, ela é uma ruptura, a pessoa tem começo, meio e fim. Então ela volta a ser quem ela sempre foi. Se ela era chata, ela volta a ser chata. Se ela era gente boa, ela volta a ser gente boa. Mas E aí é trabalhar os outros comportamentos. Sim. Que eu, de fato, voltei a ser quem eu era. Mas a gente tem tantas qualidades quanto defeitos. Então é trabalhar esses defeitos aí para... Exatamente, para que isso seja uma oportunidade, né? Hoje eu comentei isso, eu cheguei num momento que a minha companhia, eu falava, nem eu estou me aguentando, nem eu estou me aguentando hoje. E hoje eu cheguei num ponto de ser de fato quem eu sou, de verdade, e de estar muito pouco, importando muito pouco com o que o outro acha, com quem o outro acha que eu sou, e ser de fato quem eu sou, de verdade, que hoje a companhia mais agradável para mim é a minha. Eu gosto muito de estar comigo, assim, nos meus momentos de reflexão, nos meus momentos de sonho, que eu sou um cara muito sonhador, e muito grato e muito feliz de você ter me ajudado aí nesse processo aí. Você é uma pessoa especial pra caramba, cara. Eu sou muito privilegiado de ter você no meu caminho. A gente aprende muito com o paciente. Essa não é uma via de mão única. A gente aprende muito com o paciente. Você é uma pessoa que todo mundo tem que aprender com, porque você falou, se tem uma característica que a gente fosse falar, né, dentro de arquétipo, o seu é ser sonhador. Você é apaixonado e sonhador. Se eu tivesse que falar por alto. Falei certo? Eram esses? De fato, não. Eu tenho muito do criador, mas criador. Você é uma apaixonada. E um pouco do anti-herói. Eu gosto meio do... A saladinha, sei lá, eu não sei, eu acho mas que... o sonho é um lugar de criação. O sonho ele é uma criação sem a forma definida. Ela que toma, sim, ela se encaixa nas através formas, dele, né? E eu me conecto com esses sonhadores. Você é um deles também, assim. Eu vejo os seus projetos, os caminhos por onde você vai traçando aí, realmente. E eu me inspiro muito nesses aí. Depois eu quero saber quem te inspira aí. No final nós vamos falar aí de quem gostaria de você tá assim. A gente tá, você já terminou o saladinho, se quiser mais uma, a gente providencia já, mas vem um prato que você escolheu aí, uns pratos premiados aí. Olha, se não for pedir muito, eu iria querer mais uma assim. Se for mas eu pediria até com um gelato maior, se puder. Perfeito. E o gelato, assim, essa é uma salada que não leva molho, né? E o gelato faz justamente essa função desse molho. E a mussarela de búfala com aquele toque do pomodoro dá um... Tá maravilhoso isso. Mas assim, a gente, entrando de novo no que a gente estava falando, a gente, então, tendo o estereótipo da pessoa que é sempre muito grave, para pensar. A pessoa grave, ela para. A vida dela parou ali. O quadro leve a moderado, ele se estende. Ele se arrasta. Então, eu gosto de mostrar, você já viu algumas minhas consultas, eu fico mostrando slides, né? As aulas, eu sempre achei importante o que a gente chama de psicoeducação, né? Educar o paciente para a saúde mental, que as consultas fossem aula particular para os pacientes. Então, eu tenho uma imagem que eu mostro um campo florido, e aí eu coloco um filtro inicialmente preto e branco. Então, a sensação, a experiência de perder a tonalidade é uma coisa muito evidente. Sim. Mas se a tonalidade for levemente diferente, a gente consegue lidar com isso. Mas imagina o prejuízo disso durante meses. Então, algo que sempre me chocou, é uma coisa que eu não me canso, assim, eu não consigo me acostumar e me sentir, muito... É muito gratificante que sempre que o paciente chega deprimido, eu falo com ele, há quanto tempo você acredita que você esteja assim? Alguns falam assim, nem sei quanto, mas muitos falam, desde que meu filho nasceu, né, ou desde que eu saí desse emprego, desde o meu relacionamento, etc, etc.
assim que o paciente melhora, eu sempre repito de novo. Agora que você está bem, há quanto tempo você está assim? Olha, eu acho que o tempo mínimo foi 4 anos. O paciente fala, 5 anos atrás, eu estou assim há 10 anos. E assim, a gente para pensar, né, no melhor dos mundos, isso representaria 1/10 da sua vida. Mas considerando que a expectativa de vida no Brasil é de 74 anos, se não me engano, isso significa que tem mais, tipo assim, mais de 1/10. Sim. É muita coisa na vida da pessoa. É muita... E assim, por mais que a pessoa nem sempre esteja mal, é muito ruim estar sub-bem, cronicamente sub-bem. E aí, novamente, a gente entra na condição do estereótipo, né, de que a depressão envolve um estado melancólico. Nem sempre. Na depressão, a alteração do humor pode ser indiferença, uma certa apatia, pode ser ansiedade, pode ser, geralmente irritabilidade. Né? É o grau que mais me sobressaía, Dificilmente a gente vê um paciente deprimido que não está se sentindo irritado com as coisas ou intolerante. Não sei se foi caprichado aí. Veio. Obrigadão. Pode ser até que não, tão bom que não. Mas a gente... então, assim, pode ser indiferença, ansiedade, irritabilidade e intolerância, a maioria sente. Mas acho que é só mau humor ou acho que realmente estão de saco cheio com determinada coisa que está acontecendo. Mas aquela coisa talvez não tirasse ela do sério, né? Não fizesse uma repercussão emocional tão grande. Mas mais do que isso, e isso são pesquisas muito contemporâneas que têm comprovado, mais do que o aumento de afeto negativo, a gente tem a perda do afeto positivo. Só que, pensa, Mauro, aquilo que era isso que eu estava falando ontem com o paciente, o prazer, ele tem várias qualidades diferentes, né? Então, a gente tem a capacidade de antecipar o prazer. Então, está chegando o dia. A gente tem a qualidade em termos de intensidade do prazer, o quanto tempo o prazer dura, tipo aquele negócio, poxa, eu fui lá ontem, estou até agora me sentindo legal. E também aprender através do prazer. Então, por exemplo, estou comendo isso aqui, adorei, quero voltar. Então, o prazer não é só simplesmente gostar, é mais que isso. Só que a depressão, além do afeto negativo, aumento de ameaça e tal, a gente tem a perda dessas qualidades do prazer. Só que ela começa do mais leve ao prazer mais sagrado. Então, por exemplo, você disse que você gosta da natureza, você gosta desse estado contemplativo, por exemplo. Para chegar a perder isso, demora. São as pequenas coisas que no dia a dia a gente não percebe, chegam até nós, que vai sendo perdido primeiro. E eu vou lembrar de um episódio que aconteceu muito recentemente, janeiro de 2023. Eu sempre perdi meu pai cedo, não conhecia praia e meus irmãos meio que assumiram um pouco esse papel e começaram a fazer. E aí eu conheci com eles, né, a praia, e a gente descobriu uma praia no Espírito Santo, que era Castelhanos. Era uma praia muito o acesso era muito difícil, uma praia mais virgem ali, uma praia mais, pouco visitada, e a gente passou aí todo ano. Fui por muitos anos. E aí comecei a empreender, e você não abre mão, e você acha que não pode se livrar, né, ficar alguns dias ali. E a primeira vez que eu fui, assim, o tempo inteiro eu era acionado e não curtia o momento, então fiquei muitos anos, acho que mais de 10 anos sem ir. Ano passado, meus irmãos que continuaram indo e vão todo ano, se reúnem, vão para a praia, para outros lugares, voltaram para Castelhanos e me chamaram. Yolanda não quis ir, perguntei à Bruna, vamos. Fomos, e eu lembro de um sobrinho meu no retorno da praia, logo depois teve o aniversário da minha mãe, a gente se encontrou e ele falou, a gente não via esse tio Maurinho há muitos anos.
E você não tem noção como eu senti, como aquilo fazia bem para mim, assim, botar o pé, né, na areia, ver o mar e coisa de você ficasse 3 dias, isso me reenergiza. E eu abri mão por muitos anos disso. E até um recado que eu dou para o empreendedor, às vezes a gente mergulha de tal forma no nosso negócio que você acha que o negócio não vai funcionar, não vai continuar com a sua ausência, e tem sempre coisas mais importantes do que você mesmo. E imagina você não estando bem, se o seu negócio vai para frente, o seu negócio vai estar bem. Não existe, como dizem aí, né, um CNPJ forte com um CPF fraco. E eu realmente, assim, abria mão disso. E aí, seja por um momento financeiro tá difícil, por uma série de compromissos financeiros que você tinha que honrar, seja porque estou com uma equipe nova, ou trocou o gerente, e você nunca encaixava um lugar, eu nunca encaixava esse lugar para mim. Sim. E não faço mais isso. A duras penas eu descobri o quanto a gente precisa se cuidar, o quanto a gente precisa ouvir o nosso corpo antes que ele grite, porque uma hora ele vai gritar e pode ser tarde. Geralmente né? Hoje em dia, então, quantos anos você tinha quando você começou a ir nessa praia? Eu devia ter os meus 17 anos, talvez. Sim, me lembro, né, eu casei com 28, assim, ela foi uma vez com a gente, acho que uns 17 anos. Fui uns 10 anos seguidos, depois fiquei um bom tempo sem ir, nessa praia especificamente, e sem ir algumas vezes com eles. E por muitas vezes trabalhando muito o ano inteiro e sem tirar um fim de semana para esquecer do mundo, para cuidar de você. Eu vejo que o que você está colocando aí, os anos vão passando, né? Hoje eu tenho 12 anos de psiquiatria e a gente consegue perceber algumas coisas curiosas. A primeira é que por muito tempo eu achei, estou com medo de estar com salada no dente. Sabe que eu fiquei com essa mesma sensação. E aqui a gente não para. Mas você pode falar sobre Tem ou não? Não, você nem tá você. Ótimo, como é que tá? Não, depois dá um zoom aqui, assim, quantas vezes eu já fiz vídeo? Tem uma vez que eu fiz um vídeo, tinha uma remela que foi... não tem filtro que tira, né? Aí eu fiquei assim, mandar o vídeo assim mesmo. E aí, eu vejo, antigamente eu achava que a depressão, ela era realmente um ralo na vida da pessoa, assim, um dementador, um estado fantasmagórico de realmente buraco negro a nível espacial, sabe? E suga tudo e de lá não sai nada, é tudo triturado. Então eu sempre tive essa impressão, até por eu mesmo ter sofrido isso. E nunca teve benefício, assim, né? Eu deprimi muito cedo na vida, né? Eu queria que você falasse isso. Falo. Quantos anos você descobriu e como é que foi essa descoberta? Eu sempre quis, assim, eu tenho TDAH, não sabia que tinha, né, na época. Vamos falar já. Vamos. Era um sofrimento imenso, assim. E eu comecei a deprimir com 12 anos. Era muito, muito, muito novo. E se não falavam de TDAH naquela época, falar sobre uma depressão subclínica, ou seja, que não está evidente, era impossível. Menos ainda. Era preguiça, era mau humor, né? E aí, na época, eu pedi para os meus pais para me colocar num terapeuta, porque eu não estava dando conta. Estava falando, eu estou me sentindo um buraco no peito. Não tinha linguagem para aquilo que eu tinha, né? Não tinha linguagem. Então, e aí eu entrei na terapia, me ajudou muito, muito, mas não aquela angústia, eu tinha inclusive, qual é a palavra? Me conformado com aquela angústia ser algo existencial. Tipo, todo mundo sente. Tinha que fazer parte da sua vida. Eu achava que, porque a resposta é, todo mundo sente angústia, todo mundo sente, sofrimento é inevitável. De fato era. Todo dia, sabe? Tipo, o tempo todo eu tinha intervalos que eu não estava sentindo, e não o contrário. Né? Então eu tinha entendido que isso era uma coisa da inerência do ser humano.
só foi mudar depois dos 19. Então, eu passei a minha adolescência, assim, dentro de um sofrimento que estava entre eu e a minha terapeuta. Mas o fato é que nesse período, eu já tudo que eu tinha de trabalho, a única matéria que eu me dava muito bem era duas, né? Primeiro ciências, depois biologia e a segunda redação, né? Eu sempre amei escrever, então para mim era a parte em que eu me destacava. Fora os erros de português, que para mim era um problema também, mas depois hoje em dia são piores, né? Porque na época, porque hoje em dia a gente tem um computador, vai escrever na mão, você não lembra mais como é que você escreve. E depois que vira médico, eu tenho uma minha teoria. Letra bonita. Mas é Minha verdade. letra continua bonita. Porque eu tenho uma teoria que deve ter alguma uma matéria específica lá para... Ontem eu fui na farmácia, eu fiz, retirei uma manchinha aqui, e aí fui comprar um medicamento e do lado tinha uma receita assim, todo mundo tentando decifrar. E aí a gente estava brincando com o pessoal lá, justamente parece que o médico tem uma aula específica lá para... Mas você não, você faltou essa aula. Mas e é verdade, assim, tem até umas discussões assim, sociológicas que dizem que é uma forma de expressão de elitismo. Do tipo assim, ninguém entende, eu entendo, você que se vire, né? Acho que pode, assim, são interpretações, assim, né? Não sei se isso é verdade. Mas para ver graça nisso, eu já vi uma vez achei muito engraçado, não sei se foi no Porta dos Fundos, tipo, manifestação médica, e aí os médicos, nós queremos mudar, aí tipo assim, os cartazes escritos assim, ninguém conseguia entender, eu falei, mas o que você quer? Tá aqui escrito, ninguém consegue entender. Isso é uma tristeza, né, no caso da médica. Você pediu o mesmo que eu? Sim, claro, vou te acompanhar aí. Pode. Eu pedi aí esse é o dele. Você pediu com um escalope só aí. Pena que a câmera não faz assim, né? Te confessar uma coisa. Geralmente, eu escolho o cardápio do dia. E o convidado escolhe o cardápio indigesto, que é um tema mais polêmico que você vai ter que digerir aí. Como eu gosto tanto de você e queria honrar e celebrar o prazer de receber aqui, eu te dei a possibilidade de escolher o prato. Então, estamos escolhendo, mas não vai sair barato. Em contrapartida, ao invés de eu vou escolher a sua pergunta indiscreta, o cardápio indigesto aí, e não vai ser uma não. Duas vezes mais caro. Eu vou aproveitar para falar desse prato que foi premiado no JF Sabor. Eu me perco aí com uns anos. A gente, felizmente, desde que inaugurou o restaurante, todos os anos a gente tem conseguido ser premiado com algum prato e eu não me recordo em qual... 2017, que o tema era cerveja artesanal. A gente precisava usar a cerveja ou algum insumo da cerveja. Esse é o Sublime e Profano Sapori, que a gente, inclusive, que ele já participou de um podcast, eu não almoço sozinho aqui, com o querido Wilson Cid. E a gente precisava usar a cerveja. Então, nós fizemos um arroz selvagem, um arroz mais rústico, com damasco, com filé mignon, com confite de alho na cerveja preta, na cerveja do Doppelbock da Profana. E aí é bem saboroso, com uma batata rústica num molho de páprica picante. Vocês não veem isso aqui separado ainda não? Ainda não. Então esse aí é um Sublime Profano Sabor que eu aproveito para te convidar, vem experimentar. Os pratos do JF Sabor dificilmente a gente consegue tirar do cardápio, assim. Tem algumas mudanças aí, mas esse se mantém. Tem uma corrente muito forte da nossa nova agência aí de marketing, da Buena Vista, que está cuidando. A Sagres cuida da parte da máfia, do gelato, e a Buena Vista vai cuidar aí dessa reestruturação do Sublime, virando de fato restaurante e pizzaria, mas tem uma vertente aí forte para que a gente diminua, reduza bem o cardápio, privilegie muito as massas e estamos nesse
esse embate. Mas enquanto isso dá para saborear aí o sublime e profundo Não perca sabor. tempo, né? Não percam tempo, porque, sério, eu provei a batata agora, mas estou doido para provar o resto, mas é interessante, isso de diminuir cardápio é uma ideia, não é uma ideia ruim. A gente vai para mim, por exemplo, eu vou em restaurante, há milhões de possibilidades, costumam me deixar perdido. A gente se perde muito, isso é fato. Os milhares de sabores, tem muito pouco de gelato, tem muito poucas pessoas que já vêm convictas do que querem. Se começam a experimentar muito, e a gente dá essa possibilidade da degustação, falar o problema é que a gente vai se confundindo, que é muito sabor gostoso e acaba que a pessoa fica meio perdida. Então a ideia é justamente do cardápio mais enxuto, é que a gente tenha sempre os produtos com a mesma qualidade, com os mesmos insumos selecionados que a gente sempre usou, mas que você tenha opções, né, que te deixam menos na dúvida ali, e de tempos em tempos a gente renovar esse cardápio aí. Mas Maravilhoso isso. esse é um dos No pratos gelato que eu vocês já gosto muito. fizeram régua? Sim, temos inclusive um menu degustação de gelato e temos também o afogato, né, que é o café expresso com gelato geralmente de baunilha, né, de creme. A gente tem a experiência afogato sublime. Você recebe o cafezinho ali num bulizinho e seis gelatos diversos que você vai combinando com o café. Sensacional. Então já vou propor para você hoje, Marcelo já fica ligado, nós vamos finalizar hoje com a experiência do afogato sublime. Vou amar isso, nossa. É bem bacana mesmo. A régua continua e... O doce que eu mais gosto é gelato. É tipo, disparado. Quando tem, principalmente, assim, gelato e chocolate com álcool. Então, chocolate amargo com álcool, qualquer coisa que envolva os dois. Então, aqueles tabletes de chocolate, vem, tipo assim, dentro vem uísque, essas coisas, né? Meu pai me dava quando criança, gente. Isso nos anos 90 isso não era denunciado. Desde então você já... Era. A garrafinha da Copenhague. Eu saí do jiu-jitsu e acredita, pedi pro meu pai para Antigamente né? Podia e... Eu lembro que tinha um cigarrinho de chocolate também. Enquanto a gente vai saboreando, é indigesto, mas eu acho que você vai digerir bem aí. São duas perguntas que eu gostaria de trazer. Uma delas, eu me vi também recentemente diagnosticado por você com TDAH. E na minha concepção, o TDAH era na infância, criança e tinha tratamento. Eu fui, você faz uma série de perguntas, de questionamento, de testes. Em alguns momentos eu não via esses comportamentos na infância, mas eu fui tendo ao longo da minha vida inteira. E aí, minha mãe, puxava a orelha mesmo com meus esquecimentos, começa a fazer uma coisa e não termina, e o esquecimento perdia a chave aqui, perdia tudo ali. Mas hoje eu vejo que é um assunto que está muito em alta, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que muita gente se autodiagnostica, com TDAH e usa o TDAH como um pretexto. Atrasei, eu sou TDAH, eu deixei de fazer isso, ou fiz tal coisa. Então, veste a máscara ali do TDAH e de fato eu acho que o primeiro ponto é saber. Tem de fato, não tem, porque a própria correria do dia a dia te faz te esquecer, te faz, mas existe É uma frustração, assim, na verdade, está sendo um grande problema. Assim, posso te pedir gelo, por favor? A gente tem sido um grande problema, assim, na clínica, porque, Mauro, a gente quer tratar o paciente o quanto antes, mas eu nunca imaginei na minha vida que alguém fosse se sentir chateado ou, assim, ou profundamente frustrado de não receber um diagnóstico.
tipo, você falar assim, não, você não tem TDAH, e a pessoa ficar, assim, sair decepcionada do consultório. Então, para quem as pessoas sempre sentiram... Eu, de verdade, eu não saí feliz, não. Mas saí aliviado de saber, de entender. E de saber me trabalhar, de conhecer mais sobre o assunto, de, opa, se eu tenho essa, né, dificuldade, deixa eu trabalhar, deixa eu entender melhor, deixa eu conhecer melhor. Mas o diagnóstico, ele é libertador. Eu sou super a favor da gente, essa coisa de alguns, assim, tem umas linhas que falam assim, ah, não, obrigado. Pode botar nos dois, que eu adoro gelo. Obrigado. Essa linha fala, a gente não fica patologizando, assim, realmente existe uma coisa de você, assim, a gente colocar elementos naturais como doenças, né, que eu sou super contra. Mas o diagnóstico, ele é libertador. Você dá um nome para uma emoção ou um comportamento que é difuso, faz que a pessoa consiga lidar com isso. Sim, entender de fato o que é. E hoje a gente tem, por mais que tenha... E é muito bom também se você sempre me direciona para quem de fato vai trazer um conteúdo assertivo, um conteúdo... E a gente tem muito conteúdo disponível, né, no Google, na internet, muita coisa, claro, fake, muita coisa... E aí é preciso buscar, de fato, a fonte, né? E se alimentar de quem, de fato, tem propriedade para falar sobre. Não seja mais um achismo aí no meio. Mas me ajudou muito a conhecer melhor e lidar com isso. Isso traz uma liberdade. O diagnóstico bem feito, ele é isso. Ele é absolutamente libertador e ele é em si terapêutico. Mas o que você estava falando antes se refere às pessoas que têm vindo em busca, não de um diagnóstico, mas de um diagnóstico específico. E muitas vezes, através de argumentos, de queixas que são, novamente, normais, estão patologizando a performance. Então, tanto que o diagnóstico diferencial, ou seja, a grande possibilidade, assim, na maioria, que chega até nós é ansiedade de performance. Então já aconteceu de eu falar para a pessoa que ela não tinha TDAH e ela fala assim, fez assim, ó, na situação. Mas não seria melhor, tipo assim, não ter, não seria melhor para você? Tipo, por que ter o diagnóstico... Tipo assim, você descobrir o que você tem é maravilhoso. Descobrir que você não tem é descobrir o que tem. Então, o que acontece é que a nossa realidade, ela exige de nós, a nossa atenção é um recurso finito. Você não consegue, assim, no começo do dia você tem uma atenção diferente do final. A não ser que você seja como eu, Nosferatu, que só ativo a partir das 6 da tarde, né? Mas a nossa atenção, ela vai sendo consumida. E o grau de exigência que a gente tem dos trabalhos, que a gente tem das tarefas, exige que a gente tenha mais atenção. Que a nossa atenção dure mais tempo. E hoje a quantidade de informação que a gente tem o tempo inteiro, né? Tira o foco também, assim. O tempo inteiro. É difícil você se manter concentrado, né? Mesmo não sendo um TDAH, com a quantidade de informação que o tempo inteiro chega para você, né? Então, sim. Eu acho que talvez por isso algumas pessoas se diagnosticam assim, né? Porque não conseguem, mas a enxurrada, né, de informações exatamente isso, é um dos fatores. A gente tinha mais tempo, antigamente, de fazer uma coisa só. Você não era acessado, você não era bombardeado. Eu, por exemplo, você já me conhece, sabe disso. Quem me conhece já está acostumado. A frasezinha para a loucura da Ciane, que trabalhou comigo com marketing por anos, que a gente estava falando dela antes, né? Então, sim, assim, as pessoas que eu mais elogio na vida, né? Ela não pode fazer uma publicação no Instagram que eu fico assim, maravilhosa você, isso aqui materializou meu sonho. Então, poupar, investir o tempo aqui do nosso podcast para falar bem dela, porque eu sempre falo, de fato, também sou fã do trabalho dela. Né? Mas, falei, para contrariar o que ela me orienta, o que está escrito em cima do meu Instagram, do meu WhatsApp,
aquela mensagem particular é: se eu esquecer de te responder, não leve para o lado pessoal, me chame de novo. Hoje, a gente pode até cantar um bolinho aqui, porque acho que deu 900 mensagens não respondidas no WhatsApp, juro. Acho que deu Vamos esperar nos 1000 aí, a gente... no 1000 a gente faz, a gente vai estourar champanhe. Mas, porque a gente é acessado o tempo todo, que chega pra gente, a gente anda mais na rede social do que a gente anda na rua. Então, e na rua, por a gente andar numa determinada velocidade, quando a gente é cobrado também. De uma pessoa que fala, você não me respondeu no WhatsApp. E são inúmeras mensagens. E as pessoas querem esse imediatismo que o mundo trouxe a gente para essa rapidez, né? Estou te perguntando agora, quero saber agora e... Mas é muito disso, Mauro. Você está andando na rua, o tempo de caminhada faz com que as informações na rua venham de um determinado tempo. Sim. Vem no determinado, assim, vem no tempo do seu caminhar. O tempo de um dedo é muito maior. O número de informações é muito mais rápido. Sim. Então, o que acontece é as pessoas esgotam a atenção delas, porque elas distribuem com 1 milhão de abas. A maioria dorme mal. Hoje, 70% dos brasileiros relatam alguma dificuldade com sono. É um botão, né? Para menos que o Zolpidem hoje está lá em cima também, o uso, né? Porque aciona o sono. Eu acho que a gente nem vai conseguir abordar em relação ao uso de medicamentos. Eu que fui da indústria farmacêutica, trabalhei com isso muitos anos, e minha maior resistência era usar os medicamentos. Eu não queria usar para não virar dependente, mas a minha ideia com esse podcast é que ele possa ser assistido, acompanhado durante o horário do almoço, que você vai levar ali 40, 50 minutos, e para não ficar aquela coisa, né, tão... Você acaba, apesar de que eu tenho certeza absoluta que o nosso papo está tão envolvente que a gente ficaria aqui por 3 horas e muitas pessoas acompanhariam isso. Mas certamente vamos almoçar juntos muitas e muitas vezes mais. Depois eu quero abordar essa parte aí dos medicamentos. Eu sei de todo, né, o lobby da indústria farmacêutica, enfim, mas não estava nem na pauta hoje aqui para abordar, porque você não vai escapar aí da segunda pergunta. Qual foi a primeira? Cardápio indigesto, do TDAH, né, das pessoas se... Essa foi a primeira, porque assim, não foi nada indigesto, gente, eu estava esperando. Só para finalizar aqui o ponto, assim, todo mundo tem déficit de atenção, não é mentira, mas não é todo mundo que tem transtorno de déficit de atenção. Não, é porque não é só atenção. Falta de atenção é normal. O transtorno de déficit de atenção envolve uma disfunção executiva, que são vários domínios cerebrais, né? São vários domínios simultaneamente desajustados. A atenção é só um deles. Por isso que não basta ter desatenção, ser esquecido para ter o transtorno. Entende? Mas é o que todo mundo quer. E partindo aí para outra pergunta do cardápio indigesto, a gente vive ainda, eu não sei dizer se cada vez menos, mas numa sociedade extremamente preconceituosa, seja em relação à classe, seja em classe social, em relação à origem, em relação à religião, em relação à política, mas principalmente em relação à orientação sexual. A gente vem de uma sociedade extremamente machista, preconceituosa e que para a pessoa se posicionar como tendo uma orientação sexual diferente era alguns anos atrás, e continua sendo para muitas pessoas hoje, muito difícil, desafiador. E eu sempre percebi assim, que alguns profissionais que têm uma orientação sexual diferente do que a norma, os padrões determinam,
as religiões. Algumas pessoas que se destacam tendo uma opção, uma orientação sexual diferente, a minha sensação é que precisa de um esforço muito mais, porque já vai sofrer aquele preconceito. Você é hoje, de verdade, um dos psiquiatras mais respeitados e mais influentes, é realmente um influenciador. Acho que você e a Neila têm uma grande vantagem que vocês não atendem, não recebem o paciente, vocês psicoeducam. É a educação o tempo inteiro. Eu saio de cada consulta assim, mais educado, mais inteligente, mais consciente do que aquilo, né, do que eu tenho, do que eu preciso fazer para, né? Então, o seu trabalho realmente é fantástico. Eu imagino que para chegar nesse nível, nesse patamar que você chegou de tanto tamanho e respeitabilidade, ter essa orientação sexual diferente né, dos padrões tenha sido bastante desafiador ao longo dos anos. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Leandro, que é outro cara fora de série, um cara que eu já conhecia antes, você admiro demais, um dos dentistas também muito respeitados e um grande empreendedor também, que certamente vamos estar almoçando aí em breve juntos aí. Aproveito para mandar um abraço aí para o Leandro. Como é que foi? Como é que é, ou se hoje é menos intenso, viver essa... Sobre o dia que o Leandro vier aqui, estava te falando aqui, eu vou fazer à noite, porque aí ele vai dar, ao invés de ser o tempo de almoço, vai ser um tempo de jantar, que é assim, ó, gente, longo. O que acontece? Eu concordo absolutamente com você. Eu, além do TDAH, que não é... Eu acho muito importante que a gente não tenha o transtorno como nosso sobrenome, mas eu deprimi na infância, então, assim, transtorno psiquiátrico, judeu e gay, já consegui acumular 3 minorias, né? Faltou algumas mais e bater recorde. Mas você é uns anos mais velho que eu, mas a gente, nos anos... alguns anos mais experientes, né? Assim, mas Olha que eu tenho cabelo branco desde os 13 de idade. Pode ser só... Eu também tenho, mas realmente acho que a pandemia não, a quarentena elevou um pouco, né? Mas o fato é que os anos 90 era muito cruel. Assim como a gente está falando sobre o diagnóstico ser libertador, né? É para isso que a gente hoje consegue falar sobre bullying, sobre burnout. Existe desde antes de Adão e Eva, só que a gente conseguiu dar um nome para isso e aí com isso a gente consegue estudar. O bullying acontecia o tempo inteiro. Né? Não tinha esse nome. Só não tinha esse nome. E era assim, aguenta aí que passa, né? E não passa. O bullying não passa. Tipo, não passa na mente da pessoa. Nunca mais, entendeu? Ele é uma coisa... o bullying, ele se desdobra. Mas o fato é... nos anos 90 era muito cruel. Eu ainda ouvia, no início dos anos 90, ainda tinha a questão da AIDS, tipo, ainda era forte. Então a ideia de que e a associação de gay com pedofilia era uma coisa muito grande. Tipo, meu pai tinha medo de me deixar sozinho com um gay, tipo assim, porque depois eu vou assediar uma criança. Então, isso é uma coisa, até hoje, né? Infelizmente é comum algumas pessoas fazerem essa associação. Mas o fato é que, como eu não esqueço, meus pais foram excelentes pais, graças a Deus, assim, eles são excelentes. Mas como reflexos de uma cultura daquela época, eu não esqueço deles falando assim, Ricardo era bicha, não sei o quê, mas foi o melhor professor que eu já tive. Ou, não, o cara ali, ele é o bam, ele fala assim, ele é viado, mas ele é realmente um artista incrível. E aí essa conjunção adversativa, né, ela faz muita diferença na construção do nosso self, na nossa identidade. Porque eu entendi, no final das contas, né, sem querer, mesmo fazendo terapia, que que se eu fosse gay, eu teria que ter um mais depois. Então,
A gente entende que a crença de desvalor é muito comum em gays, principalmente dentro de outras gerações que não de agora, porque de agora está sendo muito mais fácil, né? E não só gays, minorias de modo geral, né? É interessante sobre esse aspecto. Eu sou gay, eu sou judeu, eu sou negro, mas... E aí você precisa e aí é desgastante, você precisa se impor apesar dessa... Isso, era sempre um apesar. Então, muitos anos de terapia, né, para entender que aquilo ali não era, só que você chegou num ponto que é até íntimo mesmo. Eu sempre senti que eu precisava entregar muito mais para sentir que para entender que eu teria o mesmo valor do resto das pessoas. Só que eu me resolvi muito bem com a questão, uma vez que eu virei assim, falei, sou, aí a coisa, aí foi tudo mudando. Minha família me aceitou super bem, foi tipo, maravilhoso, mas é na infância que a gente encontra os nossos esquemas cognitivos. E aí a dica que eu ia te falar antes, quando a gente começou a falar da sua praia lá. Sim. A gente, depois de muitos anos fazendo psiquiatria, e eu faço análise, já fiz análise também, mas faço terapia há 26 anos. Você então bem cedo começou aí a... 12. A gente... Não, então tem 27 anos que eu faço terapia. Eu entendo... Eu tinha até começado a falar para você que eu achava que era um buraco negro na vida das pessoas, a depressão. Eu pude acompanhar as pessoas depois de um tempo, antes de deprimindo, saindo da depressão, deprimindo em algum outro momento, saindo novamente. E o que eu percebi é que a depressão, ela, na verdade, a pessoa, quando ela é bem conduzida, bem tratada, ela sai melhor do que antes de deprimir. A depressão, elas funcionam como viradas de chave, assim. Elas são oportunidades para você ver o que você não quer mais que seja como antes. Então, eu nunca mais vou deixar de fazer as coisas que me remetem a quem eu sou, por exemplo. E não sei se você tem uma pesquisa aí, faz uma pesquisa aí com seus pacientes, mas pode me incluir nesse grupo aí, porque de fato eu venho saindo assim, me sinto muito mais potente, mais realizador, mais eu mesmo e muito consciente, assim, eu sempre fui muito criança, apesar de algumas pessoas acharem que eu sou sério, que eu sou reservado, eu sempre fui muito brincalhão, muito o piadista da família. Espero não ser para os meus sobrinhos sempre brinquei muito, não ser aquele tio chato lá Mas sempre fui muito brincalhão, muito divertido e eu quero conservar e preservar essa criança dentro de mim. Assim. Eu vi outro dia uma outra frase, eu peço a Deus todo dia sabedoria. E Deus me coloca tanta gente sábia ao meu redor que eu vejo o quanto ele é bom o tempo todo, assim, tá? E eu vou aprendendo. Eu ouvi há pouco tempo, assim, eu quero viver, eu vou lembrar, eu quero morrer jovem, mais tarde que eu conseguir. Não sei de quem é essa frase, mas é assim que eu quero morrer conservando aquela criança que eu sou, mas o mais tarde que isso for possível. E para isso, a gente precisa cuidar da gente mesmo, eu buscar exercício físico e eu aprendi a gostar. Eu não sou o cara da academia, sempre fui o cara da corrida e precisa fortalecer para você conseguir alcançar seus objetivos e não danificar assim, o seu corpo ali. Então a gente precisa se conhecer principalmente, se fortalecer, fazer aquilo que de fato faz sentido, né? Aprender a falar não quando de fato você não quer falar. E não digo que hoje eu consigo em 100% dos momentos, mas hoje eu falo não com toda educação, elegância, gentileza, mas com uma sensação de alívio por ter
né, falar de um sim que eu não gostaria de ter falado. Então, e eu acho que o autoconhecimento traz muito isso. E eu venho de uma geração, ouvi isso em casa, de terapia é frescura. Façam terapia. Um dos caras que vai estar aqui comigo, que eu acho um grande empreendedor aqui, vem escrevendo uma história muito bacana também, é o McKerley. O McKerley vai trazendo muito a educação, e a educação transforma tudo, transforma o mundo, ele vai trazendo muita educação também para o autoconhecimento, acho fantástico o trabalho dele, por isso tão premiado, tão valorizado. Em breve ele vai estar almoçando com a gente aqui. Davi, a minha vontade é pedir um outro prato, a gente continuar conversando mais, porque o papo tá... Os meninos ali já estão meio desesperados, ali mostrando o tempo que a gente já extrapolou, porque a ideia é realmente assim, não ser aquele podcast longo, que comporte ali no horário do almoço, mas e vou te confessar um negócio. Por conta de carnaval e por conta de um imprevisto com um convidado, eu estou precisando gravar 2 hoje. Hoje é o segundo, não almoço sozinho. Então almocei de novo com você. E de verdade, se quiser outro prato, a gente continua almoçando aqui. Depois eu vou lançar o Não Engorde Sozinho. Quem quiser me seguir nessa jornada aí, porque... Nossa, depois eu mando a conta pro meu personagem. Isso aí. Mas agora a gente dá uma paradinha. Olha só, geralmente a gente para o convidado terminar de comer, mas a gente foi estendendo aí, conseguiu terminar de comer, repetiu a saladinha ali. A gente dá um break agora só para organizar e trazer um cafezinho que vai ser uma experiência sublime. Isso. Já a gente volta com um cafezinho sublime. Terminando aí mais um episódio de Não Almoce Sozinho, de verdade com uma melhor maneira, terminando aí com um cafezinho. E hoje com uma experiência bem diferente, que é a experiência do afogato sublime. O afogato, né, que é muito comum aí na Itália e tudo, se usa o gelato de baunilha, né, com o café, com o espresso por cima. Aqui a gente propõe uma experiência onde o cliente pode escolher algum sabor, mas a gente vai sugerir, iniciando com a baunilha, para ter essa experiência do verdadeiro afogato também, e a gente finaliza com o zeríssimo, que é 80% cacau, 0 açúcar, 0 lactose. Aqui, no decorrer da nossa caminhada, aqui nós vamos ter iogurte com amarena, que é uma cereja silvestre italiana, o pistache, e um gelato que a gente lançou recentemente no fim do ano, que fez muito sucesso, que é o mascarpone com romã. Ficou sensacional a combinação. Então, o expresso já vem aqui, só você pode fazer aí em todos ou ir experimentando aí. Acho que vou experimentar uma vez, porque senão vai derreter. Aí Do gelato com doce. Quero ver como é que se faz. Nossa, tradicionalmente o de baunilha fica... Quando você vai saboreando aí, eu vou aproveitar para mandar um abraço e um agradecimento para o Ideraldo da HF Side. Pensou em seguro, fique seguro com a HF Side Seguros. Seguro de casa, carro, moto, seguro pessoal, seguro viagem. Você que gosta de viajar, qualquer hora vamos falar do Desviando a Rota. Ó, sigam aí para vocês verem assim, as viagens assim, com roteiros bem inusitados aí, bem bacanas. Já falei que é um novo negócio que vocês podem desbravar e Desviando a Rota é bem bacana. Então, para você que vai viajar aí, tem seguro viagem aí com Ideraldo. E vou aproveitar, Davi, para lembrar aqui, te presentear e lembrar aqui do espumante mineiro. Eu que apesar de estar um tempinho aí sem tomar vinho, espumante, sem tomar álcool, sou um defensor dos vinhos mineiros. Eu não me canso de dizer que o mineiro sabe fazer queijo, pão de queijo, cachaça, mas tem feito vinhos como ninguém. E aqui é o Carvalho Branco, o espumante Nature, de método tradicional, da vinícola Estrada Real, do Murilo de Albuquerque. O Murilo que foi eleito pai do vinho brasileiro em 2021, 21 ou 22, salvo engano, e ele que
possibilitou aí o desenvolvimento de vinhos através da dupla poda ou poda invertida, de vinhos de altíssima qualidade aqui, não só no terroir mineiro, mas em vários lugares do país. Aqui pertinho Sério? também, em Três Rios, assim, Areal, Autores e grandes vinhos. vinhos. O que isso significa? É sensacional o Ortólise. É um dos métodos tem método de champenoise, né? Que é um método muito tradicional, mais tradicional, e tem o método nature, que esse 24 meses ele vai fazendo essa fermentação também na própria garrafa e vai. Isso. Gente. E lindo, muito obrigado. Nossa, Saborosíssimo. muito obrigado. Nossa, O esse Carvalho final de semana Branco aí. vai, gente, ó. O meu último Réveillon, que eu ainda estava bebendo, brindei com Carvalho Branco. Aproveito para mandar um abraço aí para o Murilo de Albuquerque, para o Pedro Olavo, o filho dele. Já jantaram comigo aqui algumas vezes e quero convidá-los aí também para a gente falar um pouquinho de vinho. Isso, chama eles com tem psiquiatra e dentista para vir junto também, conversar com vocês, tá? Isso aí, eles estão Nossa, agora com que um máximo. restaurante lá no sul de Minas. Não sei se se chama Carvalho Branco, pelo menos era esse o nome, e é uma bela de uma viagem, vocês gostam aí. Você teve no sul de Minas, né? A avó do Leandro mora lá em Jacutinga. Aí, mas teve uma vez que a gente fez uma dessas viagens, por sua causa, é sério, juro por Deus, por sua causa, a gente falou, vamos conhecer então a Toscana Mineira. Aí aí passamos, na verdade, foi por Andrelândia primeiro. Você sabia que tem vinícola lá? Sim, eu não a conheço. É microscópica. Mas foi uma fofura, foi a primeira que eu fui. Embora tinha umas coisas de escravo, assim, fazenda antiga, né? Eu gosto de estudar sobre escravidão. E aí, achei, assim, um pouco chocante, mas foi muito maneiro, porque, assim, tá respeitado lá, né? E aí, depois a gente foi pra Andradas foi o final. A gente passou por Cruzilha, lá para comprar queijo. Queijo Cruzilha a gente utiliza aqui alguns queijos. Muito bom. Aí depois a gente foi para Andradas. A gente queria ter ido em eu até conversei, na época você vai lembrar, faz alguns anos. Não sei se você chegou a experimentar, eles têm um queijo azul com damasco e nozes. Sensacional. Muito bom. A gente chegou a te ligar na época, porque foi em algum momento da pandemia. Foi uma dessas reaberturas, abre e fecha, né? E aí, quando a gente foi, acho que você tinha falado pra gente de algum outro lugar que pra gente Carlinhos, da Casa Geralda também. Tinha um que não estava recebendo visitação, eu não lembro se era ele. Não, Vinícola Guaspari, que aí já é no interior de São Paulo, mas bem pertinho ali também. Essa eu não conheci também pelo mesmo motivo. Quando eu fui, eles estavam fechados pela pandemia. Foi. Mas, estou doido para provar isso aqui, vou tirar foto, inclusive. Agora, da experiência Afogados do Drink, o que você me fala? Então, eu vou te dizer que, em geral, eu não sou tão fã de sorvete de creme, né? O baunilha. Mas foi disparado, mas eu achei uma delícia. Sim, tipo, sem dúvida. A combinação ficou... Porque puxou os outros, estão muito bons, porque eu amo gelato. Mas com o baunilha realçou o sabor do café, assim, né? E eu gosto senti muita diferença. Eu muito com o zeríssimo também. E Davi, você já vem me cobrando há algum tempo, mas então, assim, vou falar, não estava programado, mas vamos lançar o Gelato Calmamente. Ai, finalmente! Depois de muito tempo. Vamos lançar, então, quem for atendido lá no Espaço Calmamente, que eu falo que é um verdadeiro oásis ali no meio como você conseguiu aquilo? No meio da selva de pedra, ali no meio do barulho dos prédios. É um espaço realmente um oásis. E quem estiver lá vai poder degustar aí o gelato Calmamente que vamos ter aqui na vitrine. Nossa! Já com cacau, sem açúcar, sem lactose e com um mix de frutas
secas também, sem adição de açúcar. Gente, eu tô muito feliz, não tem noção, porque, sério, uma coisa... Toda vez eu falo assim, eu vou conversar com o Mauro para fazer. Quando é que a gente vai fazer? Quando é que a gente vai fazer? Nossa, vou ficar muito feliz. Vamos fazer. Fazer um lançamento, gente. Fazer um lançamento. Vamos fazer. Você que nos acompanhou, hoje a gente acabou estendendo um pouquinho, mas de verdade eu estenderia mais algumas horas aqui de bate-papo. Prazer te receber. Eu sei da sua agenda apertada, sei de como é difícil ter um tempinho ali na agenda, mas obrigado de verdade por você ter aberto e a gente tratado de um tema difícil, polêmico, que era difícil para eu abrir até um tempo atrás, mas acho cada vez mais necessário, que a gente discuta isso, que a gente abra isso sem medo, sem preconceitos, sem desprendido de qualquer, né, de qualquer julgamento que se possa ter, mas se eu puder, e você faz isso o tempo inteiro, você impacta a vida de muitas pessoas, assim, com a sua psicoeducação. Se eu puder ter impactado de uma pessoa, eu já estou feliz. Você impacta muito. Você é inspirador, Mauro. Assim, seu trabalho, sua paixão, eu falo para você, você sempre foi inspirador. E se expor, na verdade, mostrar vulnerabilidade, foi acho que a gente conversou disso, né? A jornada do herói tem que ter a vulnerabilidade. Sim. Tipo, é o que faz o herói, no final das contas, vencer. É exatamente isso. E somos todos vulneráveis, mas a gente precisa se permitir expor, né? É isso que faz da gente a possibilidade de ser herói. Esse o nosso lado frágil, a nossa fraqueza se torna a nossa força. Você é um exemplaço disso. Então, espero que de alguma forma esse bate-papo possa ajudar você e quinta-feira que vem, no mesmo bate-canal aí, falando de heróis aí, do Batman, né? Do Superman, que tem a vulnerabilidade dele, a Kryptonita, né? E conecta, né? Que a gente vê como a gente torce pelo herói ali. Então, nesse mesmo bate-horário aí, no canal do YouTube Mauro Cavaco Oficial, toda quinta-feira ao meio-dia a gente está lançando um novo episódio. Espero vocês lá, interajam, curtam, façam perguntas, sugiram quem vocês gostariam de estar. E a última pergunta que eu estava quase esquecendo. Se você tivesse a possibilidade, para mim foi um grande prazer almoçar com você, mas se tivesse a possibilidade de almoçar com alguém, alguma pessoa que de certa forma te inspira, pode estar aqui ou em outro plano, já não está mais conosco, mas tem alguém que te inspira e que você gostaria de almoçar? Algumas pessoas. Mas não pode encher a mesa, não. Não pode encher a mesa, né? Se eu pudesse um dia almoçar com alguém, eu acho que Eric Kandel. Ele é ganhador do Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. Ele quem sintetizou e comprovou o conceito de neuroplasticidade. Se a gente fala hoje sobre neuroplasticidade, sobre como a gente consegue modelar o nosso sistema nervoso, enfim, é por causa dele. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, eu tenho o livro dele. De onde? Qual nacionalidade? Ele, Estados Unidos. Não sei se ele nasceu lá, ele mora lá, ele trabalha em Colômbia. Eu tenho uma coisa que poucos de nós vamos ter na vida. Um fora dele. Eu mandei um e-mail para perguntar se eu poderia estagiar com ele quando eu era residente. Aí ele foi muito educado, em 2 dias falou que infelizmente ele não pode, mas eu tenho um e-mail do ganhador do Prêmio Nobel dizendo não. Então, assim... O não você já tinha, pelo menos teve o contato. Calma lá que eu vou continuar por aqui. E a gente continua aqui e voltamos na próxima quinta-feira aí com mais um episódio de Não Almoce Sozinho. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado mais uma vez. Prazerão ter você aqui. Obrigado.